Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês uma questão muito interessante, aparentemente muito fácil, mas muita gente erra. Então, se você sabe resolver essa questão, deixe nos comentários qual vai ser o palpite. E o mais interessante desse vídeo, gente, estou trazendo para vocês três operações que são diferentes, né? A gente não costuma ver elas nas escolas. Então, temos aqui o fatorial na letra C, o primorial na letra D e o termial na letra E. Quero saber se você já ouviu falar sobre essas três operações, principalmente o termial, que é a primeira vez que eu trago aqui no canal para vocês. Se você já viu esses termos, deixe nos comentários, ou se você nunca viu também, deixe aí para a gente saber como que está o conhecimento de vocês sobre essas operações. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, porque eu trago vídeos novos todos os dias com desafios e curiosidades de matemática básica para vocês. O seu like também é muito importante. Não custa nada, mas ajuda muito e fortalece demais o meu trabalho aqui no YouTube. Agora vamos para o vídeo, resolver essa questão e, claro, o mais importante é decifrar essas operações que estão aqui nas alternativas, tá bom? Vamos lá, gente. Temos aqui apenas duas operações nessa expressão numérica. De comum, né, a gente sabe que temos aqui a subtração e a divisão. Temos que decidir qual dessas operações que eu devo resolver primeiro. Dentre essas duas, a divisão, gente, é a que sai primeiro a nossa prioridade maior. Por que isso? Se eu fizer a subtração, olha como que vai dar, né? 30 menos 40 vai ficar menos 10. Menos 10 dividido por 2 estaria a letra A sendo marcada. Só que isso está errado, tá, gente? A divisão, ela tem uma maior prioridade, ela tem uma importância maior, vamos dizer assim, né? E deve ser resolvida primeiro, tá bom? Preservando o sinal de menos, então eu vou fazer a divisão 40 por 2. Quanto é 40 dividido por 2? 40 por 2, gente, é muito fácil, né? É 20. E o 30 eu vou manter aqui, tá? 30 menos 40 dividido por 2, 20. Muito bem. Agora é só fazer a subtração. 30 tira 20, fica igual a 10. Então, gente, a nossa resposta é 10, tá? Não é menos 5, como algumas pessoas pode ser que tenha pensado assim, né? Ou você não saiba, ou você não tenha feito assim também. E tenha acertado, meus parabéns. Se você acertou já, top demais. Só que agora eu convido você a vir junto comigo para a gente poder descobrir. Já eliminamos a letra A, né? Temos aqui uma radiciação com potência, muito legal também. Mas o mais importante são essas três que a gente vai ver cada uma delas. São muito parecidas, tem uma ideia muito legal por trás delas. E eu vou mostrar para vocês como que faz para resolver o fatorial, o primorial e o termial. Tá bom, gente? Agora, então já eliminamos essa daqui, né? Não é. Beleza. Temos que agora começar na ordem. Temos a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Se fosse alguma coisa que desse para simplificar os índices com o índice com o expoente, eu já poderia fazer direto. Só que nesse caso, o expoente é 2 e o índice é 3. Isso não nos ajuda muito. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o 8 ao quadrado, só depois eu vou pegar e extrair a raiz cúbica. Então eu vou deixar aqui nesse cantinho para a gente poder usar as operações, tá? Começando com o 8 ao quadrado. Quanto é 8 ao quadrado? Se você fizer a continha, por definição, 8 ao quadrado é 8 vezes 8. E 8 vezes 8, você lembra da tabuada, né? Um quadrado perfeito, é um número importante. Ele é igual a 64. Beleza, descobrimos parte da letra B, porque a letra B, além de ter esse quadrado, temos também uma raiz cúbica desse quadrado. Então vai ficar aqui, a raiz cúbica de 64, que no caso é o nosso 8 ao quadrado, né? Então a letra B vai vir desse resultado aqui. O 64, pessoal, ó, a gente sabe que ele é 8 vezes 8, beleza, isso funciona também. Mas se eu fatorar o 64, eu vou descobrir que ele pode ser escrito como sendo 4 vezes 4 vezes 4. Então são 3 fatores 4. Veja comigo. Então vai ficar raiz cúbica de 4 vezes 4 vezes 4. A gente pode fatorar, fazer de algum jeito, né? Mas eu já mostro para vocês que é isso, né? Você poderia dividir por 2 em 2 também, porque são os primos, né? Mas o 4 vezes 4 vezes 4 já vai direto. 4 vezes 4 vezes 4, por definição, né? Pela mesma definição que a gente utilizou ali em cima, é o 4 ao cubo. Então isso aqui é raiz cúbica, né? Esqueci do cubo aqui. É raiz cúbica de 4 ao cubo. Olha que legal. Agora sim eu tenho índices iguais ao expoente.
Se eu tenho índice igual ao expoente do número que está dentro da minha raiz, eu posso cortar, porque são operações inversas, né? A potenciação e a radiciação. Então, eu posso agora somente colocar o número 4 como o resultado da nossa operação da radiciação. Temos aqui, então, que esse valor, raiz cúbica de 8 ao quadrado, é igual a 4. E, infelizmente, não é a nossa resposta, né? Então, vamos para as 3 últimas operações que chegamos no ponto, né? Até coloquei o nome para vocês aqui para a gente saber como que faz. E agora, gente, é o seguinte, temos que descobrir quanto que é 4 fatorial, quanto que é 4 primorial e quanto que é 4 termial. Uma delas deve ser o 10. Qual delas será que é? Você já sabe? Deixe nos comentários, tá bom? Vamos lá. O 4 fatorial, vou colocar aqui pra gente. 4 fatorial, que é a primeira que a gente vai resolver. E é a mais conhecida, né? Dentre essas 3 aqui, a que mais aparece, pelo menos a única que tem uma chance de aparecer aí no ensino médio, é o fatorial, porque ele vem da permutação lá, né, da análise combinatória. Mas vamos descobrir como que é feito aqui, tá? 4 fatorial. Por definição, o fatorial, gente, ele vai funcionar da seguinte forma. Acabei de falar que é uma análise combinatória, né? Ele vem lá da análise combinatória. Eles têm como a definição, né, uma permutação. E uma permutação é basicamente você pegar o número que está sendo operado, né, com esse fatorial e multiplicar pelos seus antecessores até chegar no 1. Ou seja, o que seria isso? Seria 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. Isso aqui, gente, essas multiplicações aqui são a definição do nosso fatorial. Então agora é só multiplicar e eu vou descobrir quanto que vale esse fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 4 vezes 3, ele vai dar 12, né? Então, vou colocar aqui 12. Não vou escrever, não. 12. 12 vezes 2 é igual a 24. E 24 vezes 1 é igual a 24. Então, o nosso 4 fatorial, ele é igual a 24. Vou salvar o valor dele aqui, tá? 24. E não é a nossa resposta, né? O fatorial já está eliminado também. Não é o nosso resultado. O próximo, né, a próxima operação que a gente vai ver é o primorial. O primorial, né, vou escrever aqui pra gente, 4 primorial, que é esse hashtag aqui, né? A gente tem que descobrir agora como que funciona essa operação. E eu vou ensinar vocês, é claro, né? Eu vou ajudar aqui, tô aqui para isso. Vamos usar uma ideia muito parecida com o nosso fatorial, só que ao invés de multiplicar por todos os números que são antecessores, né, indo de 1 em 1 até chegar no número 1, a gente vai fazer diferente. O próprio nome já nos diz, ó, ele vai nos ajudar a lembrar. Esse primorial, né, esse primo vai nos dar a ideia dos números primos, né? Então a gente vai precisar dos números primos para poder saber o primorial. O que isso quer dizer? Ao invés de multiplicar por todos os números até chegar no 1, eu vou multiplicar apenas pelos números primos que vêm antes do número 4 que está sendo aplicado aqui. Isso vale para todos os números, mas no caso nosso é o número 4. Então a gente precisa saber quais são pelo menos os primeiros primos para poder descobrir qual que é o valor do primorial, tá bom? Então eu vou escrever aqui para vocês, óbvio, né? Para quem nem sabe o que é um primo, eu vou ensinar vocês. Os números primos, gente, eles são elementos de um conjunto, tá? E esse conjunto ele é composto por números que possuem apenas 2 divisores. No máximo 2 e no mínimo 2. Então, exatamente 2, tá bom? Que é exatamente ele e o número 1. Então, os únicos divisores dos primos são ele mesmo, ele próprio, e o número 1, certo? E esses números são muito importantes. Começando do primeiro número primo, que é o 2. E esse 2 é o único par que é primo. Porque todos os outros pares são divisíveis por 2. Então, eles não são primos, são compostos, né? Então, o único par que é primo é o número 2. Depois do 2, eu tenho o 3. E vocês vão perceber que nesse começo eles vão ficando bem próximos, né, os números primos. Mas depois de um tempo eles vão se espaçando, porque quanto maior o número, mais chance ele tem de ter algum divisor, né? Então, ele vai aumentando o espaço entre os números primos. Depois do 3, eu tenho o 5. Depois tenho o 7. E aqui uma coisa interessante também. Parece muito que são os ímpares, né? Só que não são todos os ímpares que são primos. Por exemplo, o número 9, que é o nosso primeiro ímpar aqui, né, depois do 7, que não é primo e tem uma justificativa. O 9, que
estaria aqui, né, mas não está, ele é múltiplo de 3. Então ele tem o 3 como divisor. Por isso ele não é um primo. Ele também é composto. E aí a gente vai do 7, pula para o número 11, que também é primo. Depois o 13 e assim por diante, né? Pega aqui, o 15 não é também, depois tem o 17, o 19, o 23 e assim vai, né? É um conjunto infinito, tem infinitos números, mas como eu disse que acontece, né? Eles vão se espaçando cada vez mais, porque quanto maior o número, maior a chance de ter divisores, né? Não são todos que têm, porque existem infinitos primos, mas tem uma grande chance por ser maior, né? Esse já é um fato para poder ter um maior número de divisores. Conhecendo os números primos, gente, agora a gente consegue construir o 4 primorial. Lembra que eu falei? O primorial é a multiplicação dos primos menores do que o número que está sendo aplicado. E uma coisa interessante, se o número que está sendo aplicado for um número primo também, ele entra na multiplicação. O 4 não é. Mas, por exemplo, se fosse 5 primorial, a gente multiplicaria o 5 vezes 3 vezes 2. No 4, a gente não tem o 4 como primo, a gente tem menor que ele apenas o 3 e o 2. Então, são esses dois números que a gente deve multiplicar para descobrir o 4 primorial. Então, vai ficar 3 vezes 2. E essa aqui, gente, multiplicação, vai nos dar o resultado do 4 primorial. 3 vezes 2 é igual a 6, e essa aqui é a nossa resposta do 4 primorial. Vou até colocar aqui para gente. É igual a 6. E não é a nossa resposta, como esperado, né? A gente queria chegar logo aqui no termial, porque é o nosso elemento novo, né, aqui do canal, é a primeira vez que eu trago ele para vocês. E muita gente nunca viu falar disso, nunca sabe, nunca soube que existe essa operação, né, termial. Então, vou explicar para vocês exatamente nesse momento como que resolve esse termial, tá? Vou até escrever aqui, ó, 4 termial, para a gente poder finalizar essa questão e ver se de fato ele é 10 ou não é, tá bom? Então lembrando, se você nunca ouviu falar desse número, deixe nos comentários aí para eu saber quantas pessoas não conheciam essas operações, né? Principalmente o termial, que é novo aqui, tá bom? O termial, gente, ele tem a mesma ideia, né? A mesma ideia de construção do primorial e do fatorial, que é essa ideia de pegar os menores, né? E ela vai estar mais ligada com o fatorial. Só que uma coisa vai mudar. Ao invés de ser multiplicações, eu vou fazer adições. Essa é a definição do termial. Eu vou somar os números menores do que ele, né, os antecessores do número que está sendo aplicado, até chegar no 1. Essa é a ideia do nosso termial. A única coisa que muda do fatorial, que o fatorial é multiplicação, e o termial, né, que é essa nova operação, só muda aqui o ponto, né? Era um ponto de exclamação, agora vira um ponto de interrogação. Ao invés de multiplicar, eu vou somar, eu vou adicionar. Então, olha como que vai ficar legal. 4 termial é igual a 4 mais 3 mais 2 mais 1. E olha que joia, gente. Essa aqui é bem mais fácil de resolver, né? Porque não tem multiplicação. A adição é bem mais fácil, né? 4 mais 3 é 7. 7 mais 1 é 9. E 9 mais 1 é 10. Portanto, o 4 termial é igual a 10. E olha que joia, pessoal. 10 era o valor que a gente tinha na expressão numérica, né? Então, a nossa resposta correta é a alternativa letra E. Uma coisa interessante, né, que eu gosto de trazer para vocês é essas operações, né, do 4 fatorial, 4 primorial e 4 termial. Esse 4 termial, ele tem a ideia do somatório, né? A gente já trouxe uma vez um vídeo para vocês sobre somatório também. Ele vai somar os números menores do que o número que está sendo aplicado, né? Considerando também o número que está ali, né? O 4 entrou na jogada, e eu vou somar todos os antecessores até chegar no 1. Gostou desse vídeo? Você gostou de conhecer essas 3 operações? Deixe nos comentários para eu saber se você está gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal caso ainda você não seja um inscrito aqui, tá bom? Tem vídeo novo todos os dias. Vou sempre falar isso para vocês porque é importante, né? Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, se valeu o seu like, esse conteúdo, né? Então, mande para um amigo também, porque isso é legal, né? Eu tava esquecendo de falar isso. E eu te vejo amanhã, tem vídeo novo amanhã novamente. E espero que você volte aqui, tá bom? Grande abraço a todos vocês e até lá! Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês essa questãozinha de matemática básica e convido você a tentar resolver junto comigo
essa expressão numérica que temos aqui. Abre parênteses, 9 dividido por 3 vezes 4 dividido por 3, tudo isso elevado ao quadrado. Você consegue resolver essa questão? Deixe nos comentários e vamos resolver juntos aqui detalhadamente, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é qual dessas operações eu devo fazer primeiro. E aí você pensa o seguinte, nessa expressão a gente tem, além dessa potência que está fora do parênteses, a gente tem divisão e multiplicação. E aqui outra divisão. Essas duas operações, gente, elas têm a mesma prioridade dentro de uma expressão numérica. Elas estão baseadas aqui na mesma definição. Então, quando isso acontece, o que eu faço? Eu vou resolver da esquerda para a direita, sempre dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui, né, é fazer essa divisão aqui e logo em seguida a multiplicação e depois a outra divisão. Então, vamos começar fazendo 9 dividido por 3. E 9 por 3 não é difícil. Isso aqui é igual a 3. Vou escrever aqui e vou manter todo o resto. Vezes 4 dividido por 3, tudo isso ao quadrado. Muito bem. Nesse passo agora, a gente tem, de novo, da esquerda para a direita, essa multiplicação. 3 vezes 4 é igual a 12. 12, e eu vou manter a divisão por 3. Excelente. Ao quadrado também vou manter. E, por último, a última coisa que devemos fazer nessa questão é o nosso 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 é igual a 4. Portanto, 4 vai ser 4 ao quadrado. E se a gente resolver essa potência, que vai ser baseada aqui na definição da potenciação, né? 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Isso aqui, gente, é igual a 16. E 16 é a nossa resposta desse desafio. Você conseguiu chegar no 16? Meus parabéns, caso você tenha conseguido. Agora, a nossa próxima missão é descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse resultado 16. Vamos comigo acompanhar cada uma dessas operações? Existem operações aqui que são diferentes e eu vou mostrar para vocês como que resolve cada uma delas. Começando pelo duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, é uma operação muito interessante da matemática e eu vou mostrar para vocês como que se calcula. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, devemos conhecer os fatoriais. Os fatoriais, por exemplo, se eu tiver aqui 5 fatorial, a gente vai multiplicar todos os números naturais menores ou iguais ao 5, por exemplo, que está sendo aplicado aqui, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse é o fatorial simples, tá? Só que o nosso caso aqui envolve um fatorial duplo. Isso aqui, o que acontece? Ao invés de multiplicar todos os naturais, eu vou sempre alternar um dos números que estão aparecendo para a gente na ordem. Então, em outras palavras, o número 5, sendo um número ímpar, ele vai multiplicar todos os ímpares menores do que 5, menores ou iguais ao 5, né? Então, no caso, se eu colocar o duplo fatorial aqui, eu vou ter que eliminar o 4 e eliminar o 2. Portanto, 5 duplo fatorial é igual a 5 vezes 3 vezes 1. Quase coloquei o 2 aqui, né? 5, 3 e 1, que são os números ímpares menores ou iguais que 5. Se a gente fizer essa multiplicação, 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 1 é o próprio 15. Olha só, chegamos muito próximo do nosso resultado, mas não é a nossa resposta, certo? Já podemos eliminar a opção letra A. A gente vai agora para a segunda opção, que também é baseada em uma potenciação, assim como a gente fez o 4 ao quadrado aqui. Só que o nosso expoente agora é o número 3. Como que funciona uma potenciação dessa forma? A quantidade que está no expoente é a quantidade de vezes que a base vai se repetir na multiplicação. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 5 elevado à quarta potência, eu vou repetir o 5 4 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Opa, cortou aqui para vocês, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E no nosso caso aqui, sendo 3, eu vou repetir esse 3 vezes. É só fazer isso. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. Essa é a definição dessa potenciação. E 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é igual a 27.
Muito bem. 27 é o resultado de 3 ao cubo, mas não é a nossa resposta. Infelizmente, mais uma opção já eliminada da nossa possibilidade de resposta, tá bom? A terceira operação que a gente vai ver aqui é o primorial. Os números primoriais, né, o primorial de um número, ele vai depender exclusivamente de um conjunto numérico muito específico, que eu vou listar aqui para vocês, tá? Chamado de números primos. E esses números você já deve ter ouvido falar na escola, né? A gente aprende no ensino fundamental, depois no ensino médio também. E eles são números que possuem apenas 2 divisores. Unicamente 2 e sempre 2, tá? Então vamos pensar o seguinte. Um número que sempre é divisível por ele mesmo e pelo número 1. Então tem que ter sempre 2. Por isso, justifica do número 1 não ser primo, porque o 1 é dividido por 1 e é divisível por ele mesmo, só que ele só tem um divisor. Então, a gente vai precisar ter 2 divisores. Então, no caso, os números primos são 2, 3, 5, 7. Parece que está seguindo todos os ímpares, né? Mas chega no 9, o 9 não é primo, porque o 9 é múltiplo de 3. Então, já dá para dividir por 3. Então, ele não é primo. O próximo primo depois do 7 é o 11. Depois o 13. O 15 também não é. Depois 17 e assim por diante, tá? Os números primos aqui são muito importantes. Poderia fazer até um vídeo para vocês sobre isso. Mas o que eles vão nos ajudar na resolução da alternativa letra C aqui? O 5 primorial, ele vai multiplicar todos os primos, que são esses números aqui, menores ou iguais ao 5. Então, eu vou ter que selecionar nessa lista todo número primo, né, nesse caso aqui, menor ou igual ao 5. Então, eu vou circular aqui o 5, ele é o próprio valor aqui, né? E todos os menores que ele, o 3 e o 2. Esses números que eu circulei são os números que vão compor a multiplicação desse resultado aqui. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. E se a gente fizer essa continha, ó, 5 vezes 3 dá 15, perdão, e 15 vezes 2 é igual a 30. Muito bem, não é a nossa resposta também. E chegamos finalmente na última opção, 2 elevado à quarta potência, que também é uma potenciação. Assim como a gente fez alguns exemplos aqui, vamos ter que fazer agora com base 2 e expoente 4. Se a gente repetir esse processo, eu vou ter 4 fatores 2 na minha multiplicação. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que são 4 fatores 2. É isso que significa essa potenciação. E se a gente multiplicar, olha que interessante. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é igual a 16. Portanto, 16, que é a nossa resposta correta, é também a nossa opção. A alternativa, então, letra D, é aquela que cabe aqui, né, juntamente com o nosso resultado, e essa daqui é a nossa resposta. Eu espero que você tenha acertado. Esse é o vídeo de hoje. Eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos resolver essa questão. Temos aqui uma expressão numérica e você deve descobrir qual é a resposta correta. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Se você já sabe, deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. Gente, a primeira coisa que a gente tem que perceber nessa questão é que existem aqui várias operações, né? Subtração, divisão, temos a divisão de um número negativo, inclusive, e outra subtração. E aí, qual que é a forma correta de se resolver essa questão? Você deve se preocupar primeiramente com aquilo que você deve fazer primeiro, tá bom? E nesse caso aqui, a divisão, ela se sai, né? Sai na frente da subtração que está aqui e sai na frente dessa subtração que está aqui também, tá? Então, é muito importante você saber disso. Começamos, então, pela nossa divisão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse menos 30 dividido por menos 6. Como que eu faço para fazer essa divisão de números negativos, gente? Você faz o seguinte, você faz a operação com o número normal e faz o jogo de sinal menos com menos, tá bom? E o restante? O restante eu vou manter da mesma forma. O 40, eu vou colocar ele aqui. Agora vamos fazer menos 30 dividido por menos 6. Se eu fizer 30 dividido por 6, a gente vai ter 5. Porque a própria tabuada já nos diz, né? 6 vezes 5
é igual a 30. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o 5. E aí, agora eu só tenho que decidir o sinal. Sinal de menos, né? Subtração. Dividido com menos, né? Eu tenho menos dividido com menos, isso aqui dá mais, né? Basta você lembrar do nosso joguinho de sinal lá da matemática básica. E o restante eu vou manter o menos 9 aqui. Chegamos num ponto onde a questão ficou bem mais fácil do que no início, agora basta que a gente faça aqui essa adição primeiro e depois essa subtração, beleza? 40 mais 5 é igual a 45. 45 menos 9, aí fica fácil da gente fazer, né? Você pode fazer da forma que você quiser. Isso aqui é igual a 36. Portanto, o resultado dessa questãozinha é igual a 36. Só que dentro dessa questão existem outros desafios. Você pode aí agora tentar descobrir qual dessas opções que estão aqui nas nossas opções que vai ser, na verdade, né, o resultado dessa nossa questão, que vai ser equivalente ao 36. Vamos começar fazendo cada uma delas, começando pelo 6 ao cubo, que é uma potenciação. Já ajuda a gente a relembrar um pouquinho, né, de como que se faz a potenciação. Vou lembrar vocês a definição dela e depois a gente já descobre o resultado, beleza? A potenciação funciona da seguinte maneira, pessoal. Temos aqui um elemento que é chamado de base, que é esse 6 aqui da nossa questão, e temos um expoente, que é esse 3 aqui, tá? Então, 6 ao cubo é exatamente essa nossa potenciação. O 6, que é a base, como eu disse, ele se repete em uma multiplicação sucessiva por ele mesmo. E quantas vezes essa multiplicação vai aparecer? Exatamente 3 vezes. Então, vai ficar 6 vezes 6 vezes 6. Porque são 3 fatores 6. É isso que significa essa nossa potenciação. Agora é muito fácil. Basta que a gente resolva essa multiplicação. E aí, multiplicação é tranquilo, né? 6 vezes 6, a gente lembra da tabuada direto. Isso aqui é igual a 36. E 36 vezes 6 vai ser igual a 216. 216. Se você não lembra como é que faz essa continha, arma a continha aqui, tá? 36 vezes 6, você vai encontrar exatamente o 216, que é um cubo perfeito, tá bom? Mas, infelizmente, não é a opção que tem aqui, né, o nosso resultado da nossa questão. Beleza, vamos para a próxima, então, tentar descobrir se esse 6 fatorial aqui é o resultado da nossa questão, tá bom? 6 fatorial, gente, diferente da nossa potenciação, ele vai ser aqui uma multiplicação pelos números menores ou iguais a ele. O que que isso significa? Eu vou pegar os números que, começando do 6, vou diminuindo de 1 em 1 e vou multiplicando. Em outras palavras, ó, o fatorial ele tem essa definição aqui, ó. N fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, e assim sucessivamente até chegar no 1, tá? Então, vamos fazer isso com o 6. Começando do 6, eu vou multiplicar pelo antecessor dele, que no caso aqui é o 5. Depois, eu vou multiplicar pelo antecessor do 5, que é 4. Depois, multiplica pelo antecessor do 4, que é 3. Logo em seguida, pelo antecessor do 3. E assim, gente, até chegar no 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Essas multiplicações todas aqui compõem o nosso 6 fatorial, beleza? Agora é só a gente resolver essas multiplicações. Dá para fazer de cabeça, começando dos maiores fica mais fácil. 6 vezes 5 é igual a 30. 30 vezes 4 é igual a 120. 120 vezes 3 é 360. E 360 vezes 2 é igual a 720. Ficou um número bem grande, né? Comparado aqui com o resultado que a gente encontrou da nossa questão, ficou um número bem distante do que a gente procurava. Mas esse aqui, né, o valor do 6 fatorial. Então, não é a nossa opção, podemos descartar, então, a letra B, beleza? Agora, o primorial, gente. O primorial é um número, é uma operação mais interessante do que o fatorial. Ele depende desse conjunto numérico aqui, ó, chamado de números primos. Os números primos são esses aqui, ó. Vou listar alguns, tá? Os primeiros, pelo menos. Começando pelo 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Tem 11 também, tá? Beleza. São alguns números primos e, sabendo desses números, agora a gente consegue calcular o primorial. O próprio nome aqui já diz primorial. Eu vou multiplicar os primos menores ou iguais a 6. Se caso 6 for primo, né? No caso aqui ele não é, então ele não entra na nossa multiplicação. Quais são os primos menores ou iguais a 6? Temos aqui em cima o 5, o 3 e o 2. Então, vamos multiplicar 5 vezes 3
vezes o 2. Então, essa daqui é a multiplicação que compõe esse primorial. Basta que a gente resolva agora essa multiplicação e descobriremos aqui o valor dessa operação. 5 vezes 3 é igual a 15, e 15 vezes 2 é 30. Olha só, chegamos bem perto, hein, do nosso resultado, mas ainda não é essa que a gente está buscando, beleza, gente? Então, vamos só circular aqui para dizer que é esse o valor, mas ainda não é aquilo que a gente busca, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai agora para a última operação, que é uma raiz quadrada. A gente aprende ela na escola, né? É bem simples, mas eu vou mostrar um método para vocês bem legal, que vai ser bem interessante de vocês aprenderem, tá? O método da fatoração. A gente pega esse 1.296 e vamos fazer uma fatoração com ele, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó, 1.296, vamos fazer um traçado e vamos dividir pelos números primos, que são esses números que eu acabei de listar aqui para vocês. Tá? Então, a gente vai agora pegar os primos e ir dividindo esse número até chegar no 1. Começando pelo número 2, vamos trocar de caneta. Começando pelo número 2, que é o único primo que é par, tá? Então, isso aqui é algo muito interessante. Sempre que eu vou fatorar um valor, que ele seja par, eu vou começar por 2, porque o 2 é o único primo que é par. 1.296 dividido por 2 vai ficar aqui, ó, 648, isso, né? 648. Se fosse 600, dava os 1.200, 48 mais 48, 96. Beleza, 648. Continua sendo um número par, então vamos agora dividir por 2. Dividiu por 2 vai ficar 324. Essa é mais fácil um pouco de fazer, né? Quanto menor o número, vai ficando mais fácil da gente resolver essas operações. E agora perceba que vai ficar bem tranquilo, ó, 324 dividido por 2 vai ficar 150 mais 12, 162. Então, 162. Muito bem. Dá para ir por 2 de novo. Aqui fica 81. E agora começa a ficar bem mais fácil. E aconteceu aqui uma coisa interessante. O próximo número já não é mais par. Então, eu tenho que procurar um outro primo que consegue dividir também esse número. O próximo é o número 3. E o 3 consegue dividir o 81. Então, vamos dividir 81 por 3. É igual a 27. 27 dá para dividir por 3 também, porque ele está na tabuada, né? Então fica fácil. Fica 9 e assim mais fácil ainda. 3, 3, 3 e 1. E agora, professor, o que eu faço com esse tanto de número que eu encontrei aqui, né? Cheguei no 1. Beleza, o que eu faço com esses valores que eu encontrei, esses números primos listados aqui do lado? A gente vai fazer o seguinte, a estratégia da raiz quadrada, que tem índice 2, inclusive, a gente vai agrupar de 2 em 2. Por exemplo, 2 eu junto com 2. Como aqui a gente considera como sendo uma multiplicação, isso aqui é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado. Depois temos mais um duplinha aqui, né? 2 ao quadrado. Temos uma duplinha de 3, 3 ao quadrado. E temos outra duplinha de 3, 3 ao quadrado. Vamos substituir essas potências aqui dentro da raiz e vamos fazer uma simplificação logo em seguida. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Como a nossa raiz está sendo operada em várias multiplicações, né? Aqui é tudo multiplicação, a gente pode separar em várias raízes. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ufa! Então, encontramos aqui uma série de multiplicações e agora é a parte mais interessante. Raiz quadrada com potência de expoente 2 pode cortar. Raiz quadrada com expoente 2 corta, 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 corta. E o que sobra são essas multiplicações aqui, desses primos aqui, né? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Isso aqui, gente, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Então, o que significa? Que essa raiz quadrada de 1296 é igual a 36. E é o número que a gente gostaria de ter encontrado, porque é esse o valor da nossa expressão numérica. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa letra D. Se você marcou essa, acertou a questão. Meus parabéns!